meditação. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens. Nós vamos fazer algumas meditações no livro de Colossenses, essa pequena carta que é riquíssima, muito rica. Esse capítulo 1 daria pra gente falar durante um ano, mas eu vou falar só um pouquinho hoje. A ideia, a proposta é todo domingo a gente falar alguma coisa sobre um dos capítulos de Colossenses. Mas antes da gente começar a leitura, eu gostaria de fazer uma introdução, então, a essa pequena comunidade, né? Colossos era uma cidade bem pequena, bem pequenininha, que estava lá no meio do Vale do Licos, a 200 quilômetros de Éfeso, né? Efésios é quem mora em Éfeso, na margem, né, da estrada que ligava, né, Roma ao Oriente. E era bem menos importante que algumas cidades vizinhas que você já deve ter ouvido falar, entre elas Laodiceia, Hierópolis. Então, Colossos era um Ibaté entre São Carlos e Araraquara. Tipo assim, aparentemente me parecia que não era tão importante, e ela estava ali então no meio dessas cidades maiores, mas ela já tinha sido no passado assim, um centro muito importante de artesanato de lã. Mas, na época de Paulo, ela já era uma cidade em decadência, ao lado da próspera Laodiceia. Tanto em Colossos, quanto então nessas cidades vizinhas aí, o que acontecia? Havia várias colônias de judeus, e também os moradores então de Colossos, dessa cidade, eles estavam recheados de inúmeras propostas de religiões, o que Paulo chama de vãs filosofias. E essa então jovem comunidade cristã dentro dessa cidade em Colossos, que provavelmente foi fundada por Epáfras, também era alvo de constantes visitas, convites e discursos e de investiduras de filósofos e pseudo-apóstolos cristãos, cuja missão era o quê? Conquistar adeptos. Então, em cada encontro dessa série, a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso, mas é importante a gente entender esse contexto para entender o que Paulo quer dizer. E aí, para começar a nossa meditação, eu queria ler só o primeiro trecho. Colossenses 1, como nós diríamos, A. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Pai, usa-me como instrumento Teu. Eu não sou digno, mas o Senhor é. Usa minhas palavras, que eu possa falar aqui, não pela minha vontade ou pela minha voz, mas que o Senhor fale através de mim. Que os nossos corações sejam em terra fértil, que essa semente caia no nosso coração e que multiplique a 100 por 1. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela vontade de Deus. É a vontade de Deus, gente. Mas afinal, o que é a vontade de Deus? Para que ela serve? Você já parou para pensar nisso? Cristãos professos e praticantes podem estranhar essa pergunta, né? Para que vontade de Deus? Afinal, a gente está aqui faz tanto tempo, é algo tão comum. Talvez se você está chegando hoje, não é vontade de Deus, nunca tinha ouvido falar, talvez seja a primeira vez, né? Mas o fato é que não é uma pergunta tão sem lógica e não é uma coisa assim que a gente possa pensar que é tão louca, que só alguns sabem o que é a vontade de Deus e outros não. E aí, a partir dessa perspectiva, eu queria que a gente pensasse, diante de um mundo mau, onde coisas ruins acontecem para pessoas boas, onde está a vontade de Deus? Diante de notícias tristes, de desastres ambientais, de pessoas que exploram outras pessoas para ter lucro, que vontade de Deus é essa? Tudo é vontade de Deus, será? Então Deus tem a culpa de tudo. Ou não? A vontade de Deus só diz respeito à igreja, é algo exclusivo para aqueles que se dizem cristãos. Muita coisa para pensar, né? Nós crescemos aprendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Parabéns, tá vendo? Todo mundo sabe. A gente cresceu, a gente chega na igreja, a gente sempre ouve essa frase.
bonita e ela é verdadeira. E aí também, a gente se confronta com nós mesmos, porque eu falei do mundo, mas vamos olhar para a gente. Quantos desejos pessoais nós temos que se confrontam com essa frase que a gente falou, com esse versículo bíblico? Quanta coisa dentro da gente entra em crise quando a gente pensa, e agora? Isso é vontade de Deus ou não? É muito complicado. Mas afinal, o que é então essa vontade de Deus? Para que ela serve? Para podar a minha felicidade? Porque eu quero fazer o que todo mundo faz. Eu não posso. Para se contrapor a tudo que eu quero. Gente, eu quero viver feliz. Mas Deus parece que quer me ver infeliz. Essa conta não fecha. Né? Então Deus quer então a minha infelicidade. Essa é a vontade dele. Então, vamos lá então. A primeira pergunta, o que é então a vontade de Deus? A vontade de Deus, a gente poderia simplificar dizendo que é o querer de Deus em relação a todas as coisas, certo? Então, através dessa vontade, ele decreta e ele permite ações que ocorrem no universo. Então, Deus é soberano, certo? Essa é uma doutrina cara para nós presbiterianos. Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. E a gente entende que por ele ser soberano, nada escapa da sua vontade. Isso quer dizer que nada no universo acontece fora da vontade de Deus. Se qualquer atividade, então, pudesse acontecer fora dessa vontade, alguma coisa estava errada com Deus. Mas e aí? E o mal? E o pecado? Então Deus não governa sobre todas as coisas? Ele é soberano só sobre algumas coisas e outras não? Vocês viram que hoje a gente está cheio de pergunta, né? Então, se a vontade de Deus se estende a todas as coisas, é compreensível a nossa preocupação de entender essa vontade de Deus. Porque é difícil entender como maldade e pecado se encaixa dentro da vontade de Deus, se ele é soberano, se ele não peca e se ele odeia o pecado. E se ele não é mau, a gente entende, a gente sabe que a Bíblia diz que Deus é bom, sempre bom, o tempo todo ele é bom. E aí a gente começa a se preocupar, isso é válido, isso é importante, que bom que a gente se preocupa. E aí é preciso a gente considerar, acima de tudo, que o fato da vontade de Deus ser soberana não tem a ver com a nossa vontade, e nem conosco, diretamente, porque a gente é muito antropocêntrico, né? Nós nos colocamos no centro de todas as coisas, né? O ser humano como centro do universo, o centro da vida. E a Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus de modo claro, e ela deixa uma coisa muito nítida, que essa vontade de Deus é a causa última de tudo acontecer. Então, nas Escrituras nós lemos que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Já a vontade nossa, do ser humano em si, sem a graça regeneradora, sem transformação do Espírito Santo, será sempre pelo prazer sem Deus. A nossa vontade, ela é corrompida pela nossa natureza. A natureza pecaminosa é um prazer pelo prazer em si mesmo. É um prazer vazio. É um prazer apenas para si mesmo, que desumaniza outra pessoa, que não te deixa sendo sujeito, mas objeto do outro. Um prazer para aqui mesmo, é um prazer inconsequente, sem pensar nas consequências. E por isso que Hebreus chama de prazer transitório do pecado, porque o pecado leva à morte. E assim, é toda vez que a gente começa a entender as nossas vontades, porque as nossas vontades, elas sempre acabam, de alguma forma ou de outra, em pecado sem Deus. Ela nos corrompe. E aí, diante disso, a gente topa de cara mesmo, com a graça de Deus, na forma da sua vontade. Vontade que é boa e agradável, que expressa vida na vida da gente, que expressa fé no coração incrédulo, que nos confronta, que faz a gente questionar. Então,
Se a gente parar para pensar, então se a vontade de Deus é tudo que... todo o seu querer em relação a todas as coisas, a gente se depara com uma situação que a gente vai chegar lá. Mas se o mundo é mau e Deus é bom, e as coisas ruins acontecem, e a vontade de Deus nisso tudo? Tem um pressuposto que a gente precisa e não pode esquecer, que existe o que a gente chama de vontade secreta e vontade revelada. A teologia assim separa, ou seja, é uma distinção da vontade de Deus. E muitos textos falam sobre isso. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então percebe? Coisas encobertas e coisas reveladas. E aí a gente entra numa outra questão que Paulo coloca aqui e que é imprescindível para a gente entender e a gente encaixar esse negócio de apóstolo de Cristo e vontade de Deus. Porque como sempre eu começo do fim, né? Eu falei primeiro da vontade de Deus. Mas por que Paulo começa falando antes de tudo que ele é apóstolo de Cristo? Apóstolo de Cristo. Você já notou que Paulo parece que ele tem assim uma síndrome, né? Porque ele tem que reforçar que ele é apóstolo para os Colossenses, para os Coríntios, em Atos 1, 21, 26 você vai ver também. Então ele está sempre lá falando que ele é apóstolo, é o último apóstolo, aquele que é chamado por último. Por quê? Porque essa era uma afirmação, uma autoafirmação muito cara nessa época. Porque muitos se denominavam autoapóstolos. E aí, qual que é a ideia de apóstolo? Para a gente entender. Apóstolo, existem duas terminologias. A bíblica e a que ele coloca aqui, que era o quê? Aquele que testemunhou de forma ocular a ressurreição de Cristo. Que viu Cristo ressurreto na sua frente. Então, nessa perspectiva, a gente tem os 11 apóstolos, né? Depois 12 com Matias. E aí a Bíblia fala de várias outras pessoas que tiveram essa convivência com Jesus. Se você pensar naqueles discípulos de Emaús, eles também podem se qualificar nessa posição de apóstolos, porque eles viram Cristo ressurreto e podiam testemunhar. Maria Madalena foi a primeira, então, apóstola, né? A Bíblia fala também de outras apóstolas, mulheres também. Então, nesse sentido, o apóstolo é aquele que testemunhou de forma ocular. E a gente tem a raiz da palavra apóstolos, que significa missionário, né? Aquele que vai, então, falar de Cristo, do cristianismo na sua ressurreição. Mas o que nós temos aqui, então, é esse apóstolo de forma ocular. Então, é isso que Paulo vem dizer, que ele é aquele que viu Cristo depois de todos, né? No caminho para Damasco, é Cristo que o confronta. Paulo, por que me persegues? Ele fala, né? Eu vi Cristo, então eu posso testemunhar, né? Ele me confrontou. E aí, nesse sentido, nós entendemos na nossa tradição que não existem apóstolos nos dias de hoje. Ponto. Em Apocalipse, se você olhar lá em Apocalipse 2:2, João fala o seguinte: sei de tudo que você faz, falando para a igreja de Éfeso, que a gente está estudando na escola bíblica. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Ou seja, havia naquele tempo muitos mentirosos que se diziam apóstolos. Muitos. E talvez Paulo fosse mais um. Por que não? Por isso essa necessidade dele fazer esse reforço nas comunidades que ele estava. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em outras palavras, como se Paulo dissesse, por mim eu não queria, não, viu? Mas não tive opção. Rendido estou, né? E aí, a bem da verdade é que desde que o cânon bíblico se completou, então quando a gente pega a nossa Bíblia e fala, olha, vamos abrir lá no livro tal, no Novo Testamento, a gente pode dizer também que o fato de nós termos a Bíblia na nossa mão, isso denota também a própria natureza do apostolado.
Os apóstolos eram testemunhas oculares, que deixavam registrado na palavra de Deus o que Deus fez na história humana. Então, isso também conta de que não existem mais apóstolos no conceito bíblico de hoje. Por quê? Porque quando o cânon não estava completo, os apóstolos e aqueles que estavam ligados a eles tinham a função o quê? Importantíssima de instruir a igreja, de falar do testemunho de Cristo ressurreto. A igreja não tinha Bíblia, que nem a gente tem hoje, à disposição, né, no smartphone, na internet, onde a gente não tinha. E uma vez esse cânon, que é, ou seja, a seleção de livros estando completo, os apóstolos não existem mais. Não tem essa necessidade. Então, nós temos hoje a Bíblia e ela é a autoridade. E o que o texto bíblico mostra hoje é que a gente tem, então, pastores mestres. É isso que a gente tem. Então, dentro dessa perspectiva, Paulo fala, então, que ele é esse apóstolo pela vontade de Deus. Ele não só obteve autoridade como apóstolo, pela vontade de Deus, como também se tornou cristão pela vontade de Deus. E essa expressão pela vontade de Deus resume toda a perspectiva teológica de Paulo. Porque se a gente está aqui hoje também, é pela vontade de Deus. Amém. Porque tudo parece que vai contra. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Inclusive as coisas ruins. Inclusive a maldade humana, o pecado. Então Ele colabora, Ele ajuda. Não, Deus não colabora com o pecado. Ele odeia o pecado. Mas mesmo que a gente peque, e a gente peque feio, e a gente peque muito, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e as coisas vão acontecendo para que a vontade de Deus, que seja boa, perfeita e agradável, possa louvar e bendizer o seu santo nome. Amém. Então, dentro desse sentido, nós entendemos que Deus, então, Ele permite que coisas ruins aconteçam às pessoas boas. Ele permite, infelizmente, que a maldade grace no nosso meio. Ele não se alegra nem um pouco com isso. Mas existe a permissão, porque existe uma promessa de que Ele vem restaurar todas as coisas. Que um dia Ele vem retirar essa maldade, que Ele vem redimir tudo. Todas as coisas, inclusive a gente. Então, quando a gente pensa em buscar a vontade do Senhor, é justamente buscar na revelação das Escrituras o que Ele tem para nós. Então, qualquer um que se diga apóstolo de Cristo, sem a palavra, tem alguma coisa errada. A tradição é boa? É, mas ela não é a palavra. A palavra é quem testemunha da vontade de Deus. Ela é quem traz para nós o que Deus quer e como Ele quer. Então, nós temos hoje a Escritura do Novo e o Antigo Testamento, e se não for na Bíblia, e a gente buscar essa vontade em outro lugar, em outra pessoa, em outras circunstâncias, vai dar errado. Entra na questão dos conselhos, né? Que a gente falou na escola bíblica. E aí, essa expressão, então, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do Senhor, o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Mas por que, Gisele? Porque não é simplesmente a autoridade apostólica de Paulo no primeiro século, mas todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, a cada momento do presente século que a gente está, e que sempre devem ser atribuídas à vontade de Deus, ou realizadas por causa da vontade de Deus. Apesar de nós, apesar do pecado, apesar do mal, apesar das dificuldades. E o próprio Paulo deixa isso escrito lá em Efésios 1:11, que ele descreve Deus como sendo aquele que tem um plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Aquela frase que ele falou, Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes nós somos as linhas tortas. Essa é a questão. E mesmo assim, apesar disso, as coisas estão acontecendo para a honra e glória dele. Então você nota que tudo não é apenas o ministério de Paulo,
mas também a sua vocação nesse mundo, a minha vocação nesse mundo, o que você foi chamado para fazer, aonde você está. Tudo é pela vontade de Deus. Porque alguns são professores, pela vontade de Deus. Outros são donas de casa, pela vontade de Deus. Outros são aposentados, pela vontade de Deus. Outros são pedagogos, médicos, engenheiros, advogados, vendedores, empresários, atletas, ou mesmo pastores, pastoras, pela vontade de Deus. É tudo vontade de Deus. E a vontade de Deus que se estende na minha vida, na sua vida, na nossa carreira, naquilo que a gente foi chamado para ser, seja mães, pais, profissionais, dentro de todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus não envolve a mesma autoridade espiritual que a do apóstolo Paulo. Isso é certo. Mas não é de jeito nenhum expressão menor do que foi na capacitação de Deus para o apóstolo Paulo, João ou qualquer um deles. Nós podemos não ser chamados apóstolos no sentido bíblico, mas o chamado que nós tivemos não é menor que nenhum deles, porque Deus, aquele que chama, continua o mesmo. E Ele nos chama onde nós estamos, pela sua vontade. E eu não sei se você parou para refletir sobre o fato de que você é quem é pela vontade de Deus. E assim como o que você faz, então, é pela vontade de Deus, onde você mora, o que você ganha, quanto você ganha. E talvez você me diga, então, Gisele, você está sendo determinista. Existe a possibilidade. Será então que até os nossos atos pecaminosos, nossas atitudes rebeldes, as nossas falhas de caráter, as nossas tentações e a falha em obedecer às Escrituras são pela vontade de Deus? Graças a Deus que não. Não. E a maioria dos estudiosos defende que a vontade de Deus a respeito do pecado, como eu já disse, é permissiva e não causativa, como se fosse a causa de algumas coisas acontecerem. Então, em outras palavras, Deus permite o pecado, mas Ele não efetua o pecado. Além disso, apesar da vontade de Deus permitir o pecado, isso não significa que Ele tem prazer no pecado. Isso é maravilhoso, porque a gente pode dizer que a sua vontade, então, sobre as nossas vidas, a vontade que Ele decreta, apesar de tudo isso, cumpre os seus propósitos. Como a canção que fala, né, que a nossa vida é obra de tapeçaria. Lembrei que domingo, na viagem para São Paulo, a gente falou sobre essa canção, né? O Diora, você até cantou um pedaço, né, Diora, na volta, que vai falando que tem coisas aleatórias, parecem aleatórias na nossa vida, alegres, tristes, e a gente não entende o fim, o começo, mas o dia que a gente estiver na eternidade, Ele vai pegar aquele tapete, estender, e falar, olha, apesar daquele ponto ali que está meio estranho, apesar de tudo, deu propósito. Apesar de tudo, lá na frente, você se arrependeu. Apesar disso, olha isso. Era o avesso do tapete. Não, eu acho que vai ser um momento assim maravilhoso. Que não é pela vontade de Deus que a gente sofre, mas a gente sofre. Não é pela vontade de Deus que a gente tem lutas, mas a gente tem. E se a gente sofre então, como diz a palavra em 1 Pedro 3,17, lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Que a gente lute então, para que a gente possa estar do lado certo da história. Agora, se é o lado certo da história, a gente só vai saber no dia em que a gente se encontrar com Cristo. Porque nós somos cheios de razões. Cheios de razões, mas não queremos dizer que essas razões estão certas. E aí, para concluir então, dentro disso, né, a gente sabe que todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo uma tradução diz propósitos, mas tem uma outra tradução que diz decretos. Então os decretos de Deus, os propósitos de Deus, até mesmo o sofrimento é útil para aperfeiçoar o nosso caráter e para amadurecer a fé dos redimidos. E aí, nesse sentido, Cristo redime todas as coisas. E aí eu queria finalizar com
3 afirmações. Primeiro, a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Ponto. Essa é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E para isso, Deus enviou Jesus Cristo, o substituto dos nossos pecados, o único caminho, o meio que a Escritura nos apresenta para chegarmos a Deus. Não existe outra coisa. Não são as nossas obras. Não é o que a gente faz. É por causa de quem Ele é. E por fim, Deus também é saber, saber que a minha vida, realizações, esforços, dons, talentos, recursos e oportunidades, tudo que sou, tudo que eu tenho, é pela vontade de Deus, traz à minha vida um elemento de segurança. E como nós somos desesperados por segurança. A gente precisa disso. A segurança está na percepção de que a minha vida não pode se estender além da graça de Deus, nem se encolher para aquém dela. Ou seja, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, nos dá segurança de que o Senhor transforma, que o Senhor redime todas as coisas, inclusive a parte mais escura das nossas almas, da nossa vida, do nosso coração. Porque se tudo é pela vontade de Deus, então eu posso celebrar a sua presença na minha vida e a sua mão em tudo que eu procuro fazer. Isso é maravilhoso. A vontade de Deus então abrange e permeia tudo que você e eu somos. Ela está ali, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente diz. E essa experiência então com a segurança trazida pela vontade de Deus para a nossa vida se estende de forma especial aos tempos de provações e dificuldades. Porque eles vêm. Eles vêm. Sofrer por causa da justiça também é vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Por isso Paulo declara lá em Filipenses, que vocês receberam, isto é, foi lhe dado graciosamente o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que a gente tem a herança às vezes é coisa boa, mas às vezes também é coisa ruim. Então a nossa faz parte do pacote da herança sofrer porque somos cristãos. Os primeiros mártires, martírio é sofrimento. E nós, cada um na nossa realidade, da nossa forma, também temos os nossos martírios. E por fim, terceiro, saber que Deus está fazendo todas as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, confere dignidade. Não apenas ao apostolado de Paulo, mas também a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Em Cristo, Deus valoriza quem nós somos, o que nós fazemos, porque tudo é fruto da sua vontade. Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa orquestrar todas as coisas na nossa vida para a honra e glória de Deus. E como diz a palavra, se você fala assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, você não pode esquecer que, se for a vontade de Deus, eu farei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Amém. Sejam quais planos forem, bons ou maus. Então a gente fica impressionado quando a gente pensa, por exemplo, que uma jovem mãe em algum lugar, nesse momento, troca a fralda do seu filho pela vontade de Deus. Ao mesmo tempo que eu estou aqui pregando a mensagem pela vontade de Deus, e que você está aí ouvindo pela vontade de Deus, e que todos nós estamos simultaneamente respirando pela vontade de Deus. É impressionante isso, é maravilhoso. Então, jamais ouso pensar que por você não ser apóstolo, não ser pastor, não ter uma função na igreja, você é menor que alguém. Se você não ter poder e prestígio público, você ser alguém menor dentro do reino. No reino não existe isso. No reino existe graça. A graça de Deus que está sobre tudo e sobre todos. Então, não existe categoria, quantidade, qualidade para a vontade de Deus. Simplesmente existe a vontade de Deus.
que é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa se regozijar de tudo que é vontade de Deus. Que a gente olhe para a nossa vida e que aquilo que a gente olha, que a gente fala assim, isso aí não é tão vontade de Deus assim. Que a gente possa se prostrar e, Senhor, transforma isso em mim. Que seja a tua vontade. Porque a gente vai viver nesse paradoxo, né? Nessa inconstância, enquanto Cristo não vem restaurar todas as coisas. Que a nossa segurança, que a nossa dignidade sejam conferidos a nós, por causa de Deus, de Cristo, da sua vontade. A vontade de Deus é que sejamos um, em compromisso e dedicação. É a vontade de Deus que a gente vive em comunidade. Que a gente erga um ao outro quando o outro cai. Que aceite um ao outro como é. A gente queria que às vezes que o outro fosse diferente, pensasse como a gente, mas nem sempre é assim. Que a graça redentora de Cristo, que é a expressão da sua vontade, se faça presente na nossa vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém?